Olá! Hoje nós vamos resolver mais um exercício de genética e o nosso assunto de hoje é herança influenciada pelo sexo. Antes de nós tratarmos deste assunto, vamos revisar um pouco sobre a herança genética. Podemos dizer que a herança genética é o processo pelo qual um organismo transmite informações genéticas aos seus descendentes. Então é por isso que você parece com o papai, a mamãe, vovó, titio, a titia, o vizinho. Então essas suas características foram herdadas dos seus ancestrais por meio dos genes. E é considerado uma herança autossômica quando quando esses genes estão localizados nos cromossomos autossômicos, como o exemplo o albinismo. E é considerado uma herança sexual quando os genes estão localizados nos cromossomos sexuais, como é o exemplo aí do daltonismo, no que refere a esta imagem. Quando a pessoa tem dificuldade em diferenciar cores, por exemplo, o verde e o vermelho. Bom, falando de cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais, mas quem são estes? Muito bem. Então aqui nós temos, para responder essa pergunta, nós temos um cariótipo, certo? Que é um conjunto de cromossomos. Esse aqui é um cariótipo da espécie humana, onde nós temos 23 pares de cromossomos. Então, falando de cromossomos autossômicos, falando de herança autossômica, né, onde esses genes estão localizados nestes cromossomos aqui, os cromossomos autossômicos está relacionado com o primeiro parzinho até o 22º. Então, quando falamos de herança autossômica, o gene é transmitido em algum destes cromossomos aqui, do primeiro até o 22º. Quando nós falamos de herança sexual, esses genes são transmitidos pelos cromossomos X e Y, que são os cromossomos relacionados com as características sexuais do indivíduo. Muito bem, já fizemos essa revisãozinha básica, então agora falaremos sobre a herança influenciada pelo sexo, que é o exercício que nós vamos resolver daqui a pouco. Então, olha só. Certos genes, mesmo que eles não estejam localizados nos cromossomos sexuais, X ou Y, eles se expressam de forma diferente nas pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Isso acontece porque está relacionado com os hormônios sexuais que têm concentrações diferentes em cada sexo, certo? O exemplo disso, e é o que nós vamos resolver no exercício, relacionado com a calvície. Muito bem. O exercício, então. A calvície é determinada por um gene autossômico cuja dominância é influenciada pelo sexo, comportando-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Simbolizando-se o gene que causa a calvície por cesão e o seu alelo selvagem por Czinho, indique o genótipo dos indivíduos 1, 2, 4 e 5 da genealogia abaixo, na qual estes genes estão segregados. Muito bem, então nós temos que prestar bastante atenção aqui, ó, a calvície é determinada por um gene autossômico, certo? Então isso está no par de cromossomos em algum lugar do primeiro até o 22º. Não tem nada a ver com X e Y, tá? Então, diz aqui, ó, que ela é influenciada pelo sexo, não é relacionada, não está relacionado com o cromossomo X e nem com o cromossomo Y. E uma palavra muito importante nesse exercício é aqui, ó, que o gene comporta-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Muito bem, aqui nós temos as alternativas, teremos que assinalar ao final qual a alternativa correta. Ok, então,
O exercício disse que o Czão é o gene responsável pela calvície e o Czinho é o gene responsável pelo fenótipo normal, ou seja, a presença de cabelos. E nós temos que lembrar que isso é uma herança influenciada pelo sexo, sofre a influência dos hormônios, então isso vai ser diferente nas mulheres e nos homens. Então aquilo que nós aprendemos lá na primeira e segunda lei, onde o Czão é dominante, e a característica dele aparece, pronto, acabou, isso aqui agora é diferente. Por isso que tem que prestar muita atenção nesse tipo de exercício, certo? Então vai funcionar assim. O Czão determina a calvície, ok. Porém, ele vai ter um comportamento dominante no sexo masculino e um comportamento recessivo no sexo feminino. Já o Czinho, que ele determina a característica normal, ou seja, a presença dos cabelos, ele tem um comportamento dominante no sexo feminino e um comportamento recessivo nas pessoas do sexo masculino. E aqui montamos uma tabela para ficar mais claro. Então aqui nós temos genótipo e o sexo masculino, feminino e o sexo masculino. Muito bem. Para o genótipo Czão, tanto mulher quanto homem vai ser calvo. Para genótipo heterozigoto Czão, Czinho, essa mulher é não calva e o homem continua sendo calvo. Para genótipos Czinho, a mulher é não calva e o homem também não calvo. Então a diferença está aqui no heterozigoto, certo? Onde esse Czão na mulher terá um comportamento recessivo, ao passo que o Czinho terá um comportamento dominante. Por isso que essa mulher heterozigota é não calva. Então observe este quadro aqui, que é a única forma, o único genótipo em que essa mulher vai apresentar o fenótipo da calvície é o Czão. Ok, vamos ver o que nós temos que resolver então. Aqui tem o nosso heredograma, onde esses indivíduos pintadinhos representam a característica calvo e os em brancos determinam a característica não calvo, ou seja, a presença dos cabelos, certo? Aqui então nós temos um homem que se casou com uma mulher e tiveram 3 filhos, um do sexo masculino e 2 filhos destes do sexo feminino. Muito bem, então nós vamos ter que determinar o genótipo de cada um, quem é Czão, Czinho e assim por diante, certo? Nós temos aqui uma pessoa do sexo masculino que apresenta calvície, certo? O homem, para ser calvo, ele pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Então a gente sabe que ele tem um Czão. Agora se vai ser Czão ou Czão, Czinho, ainda não sabemos. Por isso nós vamos deixar esse traço aqui. Essa mulher, número 2, ela é calva e sabemos que o único genótipo para que a mulher apresente a calvície é o genótipo Czão. Então isso nós já temos certeza. O indivíduo número 3 nós não precisamos determinar o seu genótipo. O indivíduo número 4, que é uma mulher calva, então já sabemos que essa mulher é Czão, ok. E essa mulher número 5, que ela apresenta os cabelos, né? Ou seja, não é calva. Para quem não é calva, uma mulher não calva, ela pode ser tanto Czão, Czinho, quanto Czinho. Aí a gente analisa o seguinte, para essa mulher ser Czinho, ela teria que ter recebido um Czinho do seu pai e um Czinho da sua mãe. Mas sua mãe não tem Czinho, sua mãe só tem Czão. Logo, essa mulher número 5 não pode ser Czinho. Muito bem, então sobrou para essa mulher número 5 ser Czinho, heterozigota. E aí nós temos que terminar de fechar o genótipo aqui do seu pai. Vamos analisar também. Se essa mulher número 5 é Czinho, já sabemos que a sua mãe é Czão. Então, obviamente, mamãe mandou um Czão para ela.
sobrou o Czinho para vir do pai. Dessa forma, nós descobrimos que essa mulher número 5, sim, é heterozigota e o seu pai também é heterozigota. Mas, por quê? Que o homem, ele é heterozigoto e é calvo e essa mulher é heterozigota e não é calvo? Bom, já explicamos anteriormente, né? Porque nesse tipo de herança, os genes têm comportamentos diferentes em pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Muito bem, então nós temos a sequência de Czão, Czinho para o número 1, Czão, Czão para indivíduos número 2 e 4, Czão, Czinho para indivíduo número 5. Logo, nós temos como alternativa correta a letra A. Muito bem, pessoal, é isso que nós temos hoje. Um bom estudo para vocês e até a próxima aula.